Olá, sejam muito bem-vindos! A gente já parou para pensar como é que organizações superdisciplinadas como as militares conseguem medir uma coisa tão subjetiva quanto a conduta? Pois é, não é na base do achismo, não. Existe todo um sistema, uma estrutura bem numérica para avaliar o comportamento. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar agora. A pergunta que guia a nossa conversa é essa aqui. Um militar tem uma nota? Parece meio estranho, né? Quase como na escola. Mas a resposta, por incrível que pareça, é que sim, existe um sistema de pontuação que acompanha a carreira de cada um, refletindo toda a sua trajetória profissional e, claro, a disciplinar. E o nome desse sistema é conceito disciplinar. Para simplificar, é como se fosse um placar, sabe? Um registro numérico que vai classificando o comportamento profissional. Ele funciona como um verdadeiro termômetro da conduta, e isso influencia tudo: promoções, cursos, a carreira como um todo. Ok, agora que a gente já entendeu o que é o conceito disciplinar, vem a pergunta óbvia. Por onde tudo isso começa? Para um sistema desse ser justo de verdade, todo mundo tem que partir do mesmo lugar, certo? E foi exatamente pensando nisso que ele foi criado, com uma base igual para todo mundo. E o ponto de partida é esse número aí, 50. E olha, não é um número aleatório. 50 é o ponto de equilíbrio inicial. É a linha de largada da jornada disciplinar para absolutamente todo mundo que entra na corporação. É o que diz o artigo 45. Assim que a pessoa entra, ela já é classificada no conceito B, começando com exatos 50 pontos. Isso é muito importante porque nivela todo mundo. O jogo começa igual para todos. Daqui para frente, a trajetória é totalmente individual. As ações de cada um é que vão dizer se essa pontuação sobe ou desce. Certo, então todo mundo começa com 50 pontos, no conceito B. Mas o que isso significa na prática? Esses 50 pontos, na verdade, são só uma parte de uma escala bem maior. Vamos dar uma olhada agora em como essa pontuação se divide nos diferentes níveis de classificação, que funcionam como faixas de desempenho. Essa escala toda está definida lá no artigo 44. Olha só, lá na base a gente tem o conceito C, que vai de 0 a 49 pontos. É um sinal de alerta, digamos assim. O conceito B, que é a faixa do meio e onde todo mundo começa, vai de 50 a 89. E lá no topo, que é o objetivo de todo mundo, está o conceito A, a faixa de excelência, entre 90 e 100 pontos. Olhando assim, nesse gráfico, a hierarquia fica super clara, né? A progressão é óbvia. A pessoa pode estar no conceito C, na base, passa pelo B, que é o padrão, e o alvo é sempre chegar no A, lá no topo. Fica muito nítido que existe um caminho de desenvolvimento profissional que todo militar é incentivado a seguir. Bom, já entendemos o ponto de partida e as faixas de classificação. Só que essa pontuação não fica parada, né? Ela muda. Então, a grande questão é como? O que na prática faz esses pontos subirem ou descerem? Isso não pode ser uma coisa subjetiva, e é por isso que existe um mecanismo oficial, super claro e bem documentado. A pergunta-chave é essa. O que faz uma mudança de pontos ser válida? Não pode ser só uma conversa de corredor ou uma decisão informal. Precisa ter um registro oficial, um carimbo de que aquilo aconteceu de verdade. E aí que entra um documento que é crucial para tudo isso. E esse documento é o boletim. Pensa nele como se fosse o diário oficial da corporação. É ali que tudo que é importante fica registrado, preto no branco. E quando o assunto é o conceito disciplinar, o papel do boletim é central. Basicamente, o boletim tem 3 funções super importantes aqui. Primeiro, ele formaliza qualquer mudança, como diz o artigo 46. Segundo, é nele que são publicadas as decisões sobre as punições disciplinares. E terceiro, e talvez o mais importante, a publicação de uma punição tem que obrigatoriamente registrar a alteração na pontuação, ou seja, nada é oficial até sair no boletim. Então, o processo todo segue um fluxo bem certinho. Começa com uma ação disciplinar. Depois, uma sanção, uma punição é decidida, mas a etapa final é a que dá o ok em tudo. A mudança só passa a valer de verdade depois de ser publicado no boletim. É um sistema feito para ter transparência e registro de tudo. E essa citação do artigo 46 é a regra de ouro do sistema. Ela resume tudo. Sem publicação, não existe modificação formal. É o mecanismo que protege todo mundo, tanto o indivíduo quanto a instituição, garantindo que qualquer mudança seja baseada em registros oficiais e que todo mundo possa ver. Resumindo toda a nossa conversa, o conceito disciplinar é um sistema que busca ser objetivo.
Todo mundo parte da mesma linha de largada, com seus 50 pontos, e cada passo nessa jornada, seja para frente ou para trás, é registrado de forma muito cuidadosa em um documento oficial, que é o boletim. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Para além dos números e das regras, como é que um sistema de pontuação como esse, tão focado em conduta e desempenho, acaba moldando a cultura, os valores e o comportamento do dia a dia dentro de uma instituição tão importante? Fica aí a pergunta para a gente pensar.